Boa tarde, Santa Catarina. Eu sou o Juan Todescate. Hoje é segunda-feira, 20 de março de 2017. E você confere agora os destaques da edição de hoje. Operação Carne Fraca da Polícia Federal continua repercutindo em todo o país. Vamos mostrar detalhes do esquema de fraude e corrupção. A apreensão recorde da Polícia Rodoviária Federal, depósito lotado de cigarros e 5 pessoas presas. O outono já começou e a vacinação contra a gripe em Santa Catarina começa no próximo mês. A vacina é eficaz e que ela realmente é muito importante para a prevenção das complicações de influenza. Ao vivo aqui no estúdio, a gente recebe também o secretário de Turismo, Leonel Pavan. Daqui a pouco ele vai falar com a gente sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina e também sobre o aeroporto Hercílio Luz aqui em Florianópolis. Imagens ao vivo das pontes que dão acesso à ilha de Santa Catarina. Movimento aparentemente tranquilo nesse início de tarde de segunda-feira. Nesse momento, 25 graus na capital. Daqui a pouco tem também a previsão do tempo direto da Epagre. Não sai daí que o Repórter Band está só começando. A gente lembra que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 48 999049904. Curta também nossa fanpage facebook.com/repórterband. E a gente começa com uma notícia boa. O município de Lages foi confirmado como sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina em 2017. E agora pela manhã o prefeito da cidade reuniu ali os jornalistas para falar sobre esse evento. Pode rodar. Para a Prefeitura de Lages, com os Jogos Abertos, existe uma expectativa de movimentação na economia do município. Você imagina 10 dias com 6 mil pessoas aqui, são 60 mil diárias que essas pessoas deixam. Então é evidente que no aspecto econômico há um ganho muito grande. Essa semana ainda será definido o presidente da Comissão dos Jogos, o cronograma de obras de revitalização e o calendário com as datas do evento, que possivelmente será na segunda quinzena de outubro, mas ainda pode haver uma mudança. Segundo o prefeito de Lages, o dinheiro que o município receberá do Estado será o suficiente para cobrir os gastos do evento. O incremento de 2,5 milhões de reais, que eu entendo que esta parte, em termos de obra de infraestrutura para os Jogos, supre 100% a necessidade de investimento nesses Jogos. O prefeito do município de Lages, Antônio Seron, ressalta que a cidade ainda precisa de melhorias para sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina. O ginásio Jones Minosso é um exemplo a ser tomado. Esta praça precisa a questão do piso e melhoria no telhado. Já chove dentro muito, então a gente já tem engenheiros fazendo levantamento. Então esse é um exemplo de investimentos numa obra que é um símbolo de Lages. Eu digo, entre os 3 melhores ginásios de esportes de Santa Catarina é o Jones Minosso, e aí está na hora de dar uma revitalizada, e os Jogos Abertos vão exatamente oportunizar que isso aconteça. Confirmação importante aí da Prefeitura de Lages. E para falar sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina, eu recebo hoje aqui no estúdio o secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Santa Catarina, Leonel Pavan. Boa tarde, Leonel. Obrigado pela sua presença. Importante essa informação, essa confirmação de Lages como sede dos Jogos Abertos, principalmente porque ano passado não teve, né? Boa tarde. Realmente, o ano passado houve o cancelamento em função da intempéries. Era para ter sido em Tubarão. Nós discutimos muito, fizemos um estudo muito profundo para aonde realmente realizar os Jogos Abertos neste ano. Houveram, os primeiros contatos foi com Chapecó, já chegamos até a anunciar que seria Chapecó, mas em virtude de coincidir com a EFAP e também com aquele fatídico, a data do acidente que afetou a Chapecoense, a cidade de Chapecó, o Brasil inteiro, entendemos, junto com o prefeito, de buscarmos uma outra cidade. Caçador, Joaçaba, Blumenau, enfim, várias cidades tivemos aí uma conversa. Mas Lages foi a cidade que ofereceu melhores condições. O prefeito quis, o prefeito pediu, e também nós entendemos que a infraestrutura a ser investida é possível ser feita, e vamos fazer, o governo vai fazer. O Raimundo Colombo, quando recebeu a notícia, ficou muito feliz e disse, olha, estamos juntos e os investimentos que devem ser feitos, o governo irá fazer. Todos os Jogos Abertos ficou decidido de uma reunião
com o presidente da FESPORT, o Vadinho, e com o governador e com o prefeito Seron, Colombo e o Seron. Bacana. Notícia importante, então, para todo o estado, notícia importante para a região do Planalto Serrano, para o município de Lages. Sem dúvida, 60 mil pessoas, 60 mil diárias ali. A economia, a região, Sim, vai ter um crescimento muito forte, principalmente na questão da economia, e vai integrar ainda mais os atletas da região. Mudando um pouco de assunto, um assunto que ainda está fresquinho aqui também, a questão do leilão do aeroporto Hercílio Luz aqui em Florianópolis. Que tipo de impacto o senhor acredita que vai ter para o nosso estado essa melhoria, essa parceria agora com a iniciativa privada para tocar o Hercílio Luz, principalmente nessas obras, né, Leonel? Esta é uma grande notícia para a economia, para o turismo, para o setor empresarial, comercial, para Florianópolis e para Santa Catarina. Há muito tempo há uma luta para que realmente o aeroporto viesse a ser administrada por pessoas que têm conhecimento nessa área no mundo inteiro. Felizmente, uma empresa já a conquistou na frente do leilão e vai investir alguns milhões de reais. O final vai chegar próximo de 1 bi. Tá? E esses recursos, além de gerar empregos nesses períodos e movimentar a economia, depois de estar já atuando, vai facilitar muito a vida das pessoas que precisam de um aeroporto internacional. Sem dúvida alguma, o turismo ganha uma grande força. Santa Catarina passa a ter agora a expectativa de ter um aeroporto dos melhores do Brasil. Na semana passada, nós conversamos com alguns empresários aqui de Florianópolis e eles comemoraram a saída da Infraero, porque era uma obra, uma questão que vinha se arrastando há muito tempo, uma demanda que já era deles há quase 20 anos, da ampliação de toda aquela estrutura ali. Agora vai sair do papel, agora a gente tem essa certeza, né? Lamentavelmente, a Infraero não vinha cumprindo com suas obrigações. O aeroporto não tinha nenhuma infraestrutura. Florianópolis é uma capital das mais lindas do mundo, por dizer. É indiscutível as suas belezas naturais e a preferência pelo turista. No entanto, o aeroporto não oferecia nada da qualidade que se esperava. Então, a Infraero saindo e dando agora a oportunidade para a iniciativa privada, nós temos certeza absoluta que vamos vislumbrar melhores dias. Tanto para o setor da economia empresarial e, claro, muito mais para o turismo. A gente já garantiu a infraestrutura do aeroporto, os passageiros vão ter conforto, mas o entorno ali, para chegar até lá, vai continuar aquela dificuldade? Tem dia de jogo ali que não dá para passar, o pessoal perde o voo por causa do trânsito ali, né? Eu acho que esses investimentos agora vão ficar ainda mais compromissados, tanto por parte do governo do estado, bem como também pela empresa. Agora é pisar no acelerador, é fazer com que as coisas aconteçam. E que nesses meses que eles têm aí para concluir a obra, possamos realmente fazer com que as coisas aconteçam juntas, as obras do governo e com as obras da iniciativa privada. Existe algum prazo, a expectativa de vocês para que toda essa estrutura esteja à disposição dos passageiros? Nós esperamos acompanhar juntamente com o compromisso da empresa, do mesmo período, para que possamos oferecer uma infraestrutura, tanto na segurança, infraestrutura na rodovia, bem como com os compromissos que a empresa assumiu com o término da construção do aeroporto. Para a gente encerrar, você já tem uma ideia do impacto que isso pode causar para Santa Catarina, essa melhoria na estrutura para quem vem de fora? Nós não podemos calcular aqui em números, mas já há uma expectativa, a autoestima já da Fiesc, do setor comercial, empresarial, das pequenas, das microempresas, daqueles que buscam oportunidade de trabalho, já há uma expectativa muito forte. Nosso aeroporto aqui, ele será referência. Mas também temos outros aeroportos como o de Navegantes, que logo a logo nós também estaremos lutando para que o governo, a Infraero, invista aquilo que assumiu compromissos em passado recente. Mas os investimentos têm que continuar acontecendo em rodovias, em sinalização, na segurança. Este é um momento bom, entre notícias ruins, que muitas vezes acontece. Esta é uma boa notícia que tem aprovação dos governos. O Raimundo Colombo vibrou com essa notícia. Tem uma aprovação do governo e aprovação popular. Tá certo. Obrigado pela tua participação, obrigado pela entrevista e um excelente trabalho para você na secretaria agora.
Muito obrigado. Esperamos aí poder realmente oportunizar melhores dias, principalmente na área da cultura, do esporte e do turismo. Obrigado, secretário. E depois do intervalo, a gente vai detalhar para você a Operação Carne Fraca. Partidos políticos podem ter sido beneficiados por um esquema de fraudes e corrupção. Dentro da investigação, notou-se sim que havia uma destinação de parte do dinheiro da propina, basicamente, principalmente para alguns líderes desse esquema criminoso por parte dos fiscais, que era destinado sim para a campanha política. Tem ainda a previsão do tempo direto da Epagre. Não sai daí que o Repórter Band volta já. De volta com o Repórter Band dessa segunda-feira, agora 1h14 da tarde, ao vivo para todo o estado. E agora eu tenho um recado para você. Você já deve ter ouvido falar da maquininha que conquistou o coração dos brasileiros, não é verdade? É a moderninha Wi-Fi, campeã em vendas em 2016. Ela não tem aluguel, não tem taxa de adesão e tem 5 anos de garantia. Ela vem com um cartão pré-pago grátis para você usar o dinheiro das suas vendas sem precisar de conta bancária. E tem mais, ela tem conexão por chip e por Wi-Fi para você não perder nenhuma venda. Além disso, ela aceita os principais cartões de débito e crédito e também de refeição. Com ela você recebe o seu dinheiro em um dia. Está explicado porque a moderninha Wi-Fi foi um sucesso de vendas. É muita vantagem em apenas uma maquininha. Não perca tempo e peça já a sua por apenas 12 parcelas de R$ 39,90. O frete é grátis para todo o Brasil. Acesse o site pagseguro.com.br ou ligue 4003-6624. 4003-6624 é a moderninha Wi-Fi, a maquininha sem aluguel, campeã de vendas em 2016. E o verão terminou, começou o outono e a gente vai conferir como é que fica o tempo agora nesse início de semana, direto da Epagre com o meteorologista Marcelo Martins. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos de casa. Olha, Juan, não tenho boas notícias aí quem mora próximo às áreas ao litoral, porque esta semana deve ser toda marcada pela instabilidade. Muita nebulosidade, é um céu parcialmente nublado e com chuviscos que são persistentes em boa parte do dia, por causa justamente da umidade que vem do mar. A temperatura não sobe muito, sempre com máximas aí na capital em torno de 26 graus, mas fica muito abafado, dá a sensação de calor. E essas áreas de instabilidades vinda do oceano, elas vão até a Serra Catarinense, passando pela região do Vale, onde também chove. Na região do oeste e oeste faz calor porque predomina o sol. Na verdade, até o final de semana deve ser a mesma característica aqui no litoral. Bastante nebulosidade que vem do mar, dia parcialmente nublado, bem abafado e com chuviscos ao longo do período. Marcelo Martins, meteorologista da Epagre Ciran, com as informações do tempo para o Repórter Band. Juan. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Amanhã tem mais previsão do tempo aqui no Repórter Band. E ainda repercutem as notícias da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. E agora nós vamos mostrar para você algumas informações para você entender melhor o que representa essa operação. Pode soltar. A operação envolveu 1.100 policiais divididos em 195 equipes e que cumpriram mais de 300 mandados. Executivos das principais empresas do ramo alimentício e agentes agropecuários federais foram presos. A investigação aponta que alguns fiscais do Ministério recebiam propina ou até mesmo produtos para fazer vista grossa nas irregularidades encontradas em frigoríficos. A investigação começou há 2 anos. São números impressionantes de uma das principais operações que a Polícia Federal já realizou. E essa mega operação aí, a gente vai mostrar uma entrevista agora do delegado da Polícia Federal, responsável por essa investigação, é o doutor Maurício Moscardi Grillo. Ele conta como essa investigação começou, vamos tentar entender. Uma pessoa que estava fazendo a fiscalização de um frigorífico, e quando avançou muito em descobrir o que estava acontecendo lá dentro, foi removido abruptamente em um dia. Né? Então houve uma reclamação por parte do proprietário da empresa e no mesmo dia que ele reclamou, esse fiscal foi removido da empresa, acabando com a fiscalização dele. E ele veio até a superintendência e formalizou
um depoimento contando esses fatos, trazendo as denúncias que estavam acontecendo nessa empresa, e assim começou a investigação. Para você entender, então, o passo a passo dessa operação. Primeiro, o fiscal foi impedido de exercer a função quando estava investigando algumas empresas. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos 40 empresas estão envolvidas nessa investigação. E 2 grandes grupos que você já deve saber, a BRF e a JBS. As investigações se concentram no Paraná e em Goiás, apesar de um frigorífico aqui de Jaraguá do Sul, no norte do estado, também ter sido citado nessa operação. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os próprios fiscais forneciam até mesmo senhas para liberar certificações junto ao governo federal. Conseguiu pegar, assim, vários valores, às vezes quantidades, mercadorias, que nem eu citei, o isopor entregue com dinheiro dentro, que é possivelmente uma quantidade vultosa de dinheiro. Então você teve uma série de situações que a gente vê que era uma movimentação forte. Apenas um desses fiscais possui várias franquias de... E ainda não é possível saber o tamanho dessa movimentação, apesar da Polícia Federal saber que era alta a movimentação financeira. Mas um detalhe importante já foi divulgado e é o que preocupa sempre a gente. Para variar, partidos políticos teriam sido beneficiados pelo esquema, principalmente o PP, Partido Progressista, e o PMDB. Dá uma olhada. Dentro da investigação, notou-se sim que havia uma destinação de parte do dinheiro da propina, principalmente para alguns líderes desse esquema criminoso por parte dos fiscais, que era destinado sim para a campanha política. Lamentável essa situação, essa operação, trazer tudo isso à tona. Um setor que sempre foi orgulho para todo o país, o setor de carnes, exportando muita carne para outros países. Agora, diversas complicações em decorrência dessa operação. E vale lembrar, como o delegado falou ali para a gente, há 2 anos já acontece essa investigação. Então faz muito tempo que isso aí está acontecendo e agora que o pessoal conseguiu pegar realmente quem estava cometendo essas fraudes aí. Surgiram muitas informações sobre questão de papelão e a gente nem vai entrar nesse caso porque ainda não é a hora. Mas essa investigação aí, pelo número de pessoas envolvidas, vai longe. Tem muita informação para ser apurada e o nosso maior medo é que afete um dos negócios mais importantes para o nosso estado, que é o agronegócio. O agronegócio catarinense depende muito dessas exportações para continuar se mantendo forte, se mantendo como um dos mais fortes do país, inclusive. E essa é a nossa preocupação. Em nota, o Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados de Santa Catarina informou que o compromisso supremo das indústrias da alimentação é oferecer proteína segura e de qualidade para a nutrição das pessoas e das famílias. E por isso o Sindicarne aqui de Santa Catarina e a CAV defendem a rigorosa apuração dos fatos e exemplar punição daqueles que atuaram fora dos padrões exigidos e que jamais vai pactuar com esse tipo de erro e com a omissão. O compromisso do sindicato, eles ainda reforçam na nota, é garantir a segurança alimentar da população. Outra informação importante sobre esse caso é que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou que a China e a União Europeia já pediram oficialmente explicações sobre a Operação Carne Fraca. O ministro informou ainda que os nomes das empresas e os países para onde elas exportaram nos últimos 60 dias serão divulgados pelo governo federal. Já o governador Raimundo Colombo vai se reunir hoje à tarde com secretários, autoridades e empresários da agroindústria catarinense para discutir os possíveis impactos dessa operação. A intenção dessa reunião é evitar que o estado seja prejudicado por essas investigações. Para você ter uma ideia, Santa Catarina exporta para mais de 150 países. A reunião acontece hoje, às 5h20 da tarde, aqui em Florianópolis. A gente vai torcer para que essa operação não tenha nenhum impacto negativo em Santa Catarina, principalmente porque o estado é um exemplo. Livre de febre aftosa, sem vacinação, a gente vem falando nisso constantemente. Vamos torcer. E um centro de distribuição de cigarros contrabandeados foi descoberto em São José, na Grande Florianópolis. Pode rodar.
Uma operação da Polícia Rodoviária Federal localizou um depósito que servia como centro de distribuição de cigarros contrabandeados. No local foram encontradas 3.000 caixas de cigarros, o que equivale a 1,5 milhão de maços de cigarros sem documentação. A mercadoria está avaliada em cerca de 7 milhões de reais. Foi a partir de uma fiscalização de rotina que a PRF chegou ao local. 5 pessoas foram presas na maior apreensão de cigarros contrabandeados da história de Santa Catarina. O depósito havia sido alugado há 3 meses. Os cigarros apreendidos foram destruídos. Impressionante a quantidade de cigarros apreendidos. Mais uma vez, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, que vem fazendo um excelente trabalho em Santa Catarina. Todo dia, praticamente, a gente mostra aqui no Repórter Band algum tipo de apreensão. Essa daí, a maior da história do estado. E 3 residências foram tomadas pelo fogo na noite de domingo em Lebon Regis, no oeste catarinense. Uma ficou parcialmente destruída e as outras 3 foram completamente destruídas. A nossa equipe de reportagem foi até o local e você confere como foi o trabalho dos bombeiros agora. O incêndio aconteceu no bairro Santa Terezinha. 3 famílias perderam tudo e uma delas teve a casa parcialmente destruída pelo fogo. 7 viaturas foram usadas na ação, que teve também reforço de bombeiros das cidades vizinhas. As causas do incêndio ainda serão investigadas pela polícia. Havia um vento bastante intenso no momento que facilitou a propagação do incêndio. Atuaram aí cerca de mais de 20 bombeiros de pelo menos 5 municípios para prestar apoio aqui a Lebon Regis nessa ocorrência. Foram gastos aproximadamente 25 mil litros d'água. Seu Alexandre foi um dos que perderam a casa. Ele ainda olha para o local sem entender muito o que aconteceu. Olha, não consegui salvar um pouquinho só, o resto não deu nem para você ver, ó, nada. Ivanir também teve a casa atingida. Na hora do incêndio, ela e mais 5 pessoas precisaram sair às pressas. Eu estava limpando a cozinha de noite depois da janta. Aí escutemos uns gritos das crianças, né, da vizinha ali. Nós achamos que era briga, né? Porque volta e meia tem gente brigando por aí. Nós saímos lá atrás, lá o fogo estava grande já. Eu entrei em choque, eu entrei lá dentro e fiquei parado no meio da casa, pegando fogo por tudo, o forro, por cima, tudo. 12 horas depois do incêndio, ainda é possível ver a fumaça queimando o resto dos objetos. Por aqui, há muitas roupas, objetos pessoais, panelas, eletrodomésticos e a tristeza dessas famílias que perderam tudo. O bombeiro orienta para que as pessoas tomem cuidado e não se aproximem aqui do local. A perícia deve começar ainda hoje. A hipótese de ser criminoso ainda não foi descartado. Enquanto o laudo oficial não sai, a Prefeitura de Lebon Regis vai assistir essas famílias. A Prefeitura, nesse primeiro momento, vai fazer um aluguel social para recolocar essas famílias, né? É o nosso primeiro ato. Estamos agora, no período da manhã, já com a secretária de Assistência Social, para procurar essas casas, para reposicionar as famílias. Também vamos dar toda a assistência necessária. E a gente torce para que as famílias consigam se recuperar o mais rápido possível. E a 19ª campanha de vacinação contra a gripe no estado começa no próximo mês. As doses serão oferecidas gratuitamente em todas as salas de vacina da rede pública de saúde. Até o início deste mês, Santa Catarina já tinha confirmado 5 casos de influenza, 4 do subtipo A e 1 do subtipo B. No ano passado, foram 758 casos registrados, com 117 mortes causadas pelo vírus no estado. De todos esses óbitos, só 5 tinham tomado a vacina. E 4 deles tinham recebido a vacina 2, 3 dias antes do início dos sintomas, então ainda não estavam em período de imunização. O que prova para a gente, mais uma vez, de que a vacina é eficaz e que ela realmente é muito importante para a prevenção das complicações de influenza. Em meio a esses números, foi divulgada a 19ª campanha de vacinação contra a gripe em Santa Catarina. A campanha de vacinação contra a influenza começa no dia 17 de abril e segue até 19 de maio. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar 1.800.000 pessoas pertencentes aos grupos prioritários. Fazem parte destes grupos as crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores de saúde, povos indígenas,
portadores de doenças crônicas, jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. Esse ano foi incluído também os professores, então todos os professores da rede pública e privada de ensino médio, ensino básico ou universitário podem procurar a unidade de saúde com um comprovante de trabalho, algum documento que comprove que ele trabalha como professor e receber a vacina. A gripe pode ser transmitida de forma direta por meio de secreções das vias respiratórias de uma pessoa doente ao espirrar, tossir ou falar. Por isso, é importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou utilizar álcool gel. Também é necessário ficar atento aos sintomas, que em geral são febre alta, calafrios, tosse, dor de cabeça e dor de garganta, cansaço, dores musculares e coriza. Qualquer sintoma respiratório aliado a um sintoma que a gente diz que é um sintoma generalizado, ou seja, tosse, coriza, aliado a dor no corpo, cefaleia ou febre, procura a unidade de saúde mais próxima para receber o atendimento. Além da vacinação contra a gripe, haverá no estado a intensificação contra o tétano. No ano passado, 12 casos acidentais foram notificados. A vacinação é a única forma de evitar a doença, mas é preciso tomar 3 doses para estar imune. As vacinas contra o tétano também estarão disponíveis nos postos de saúde. Informações importantes, você pode ficar atento aqui ao Repórter Band, que a gente vai estar sempre atualizando aí o calendário, a agenda de vacinação em Santa Catarina. Eram essas as informações de hoje aqui do Repórter Band. Logo mais 10 para as 7 da noite tem mais notícias de Santa Catarina. A gente volta amanhã a partir da 1 da tarde. Um grande abraço e uma ótima tarde para você.